Olá, meus amigos, sejam bem-vindos a esta aula. Nesta aula vamos fazer anatomia oclusal, tá? Toda anatomia oclusal. Vou pegar um dente macromodelo aqui para a gente visualizar melhor. Toda anatomia oclusal a gente vai fazer toda essa anatomia, tá? Então a gente vai trabalhar essa anatomia no nosso dentinho aqui. Por que que eu estou dividindo a aula em várias etapas? O planejamento com as aulas é cada dente fazer 2 aulas para você não ficar uma aula muito longa, para seccionar em 2 aulas para você ter uma dinâmica, porque você queira aprender sobre o primeiro molar inferior. Primeiro, na primeira aula, sempre a gente tira o volume, adapta ele no modelo e tira o volume. E na segunda aula a gente faz a anatomia em si propriamente dito, tá? Para quando o aluno for procurar, fica mais fácil. Se eu fizer uma aula do início ao fim só no molar, você vai ter que assistir toda a aula até você achar a parte que você quer. E eu seccionei essas aulas para ficar mais fácil para o aluno procurar e para ficar uma didática de ensino melhor, tá bom? É por isso que eu tenho várias aulas assim seccionadas, para ficar melhor. Foi tudo pensado no aluno, tá bom? Agora a gente vai trabalhar com a anatomia. Vamos com a cônica invertida. Mesma coisa, vem com a cônica invertida, ó, a gente vai dividir o dentinho para ficar melhor para você visualizar aí. Essa é a divisão que a gente já fez. Agora eu venho com a cônica invertida nesse sentido e depois nesse sentido, de um canto e no outro, trabalhando com no começo, que é a anatomia que a gente já tem, tá? Aí eu venho com nesse sentido e depois nesse sentido para fazer essa cavidade aqui, ó. Eu primeiro estabeleço a cavidade deixando esse meio mais alto. Fazer devagar para você entender, tá? Ó, saio aqui, já aproveito que eu estou fazendo desse lado e já venho e faço a crista. Essa parte aqui é a crista, que é essa crista aqui, ó. Agora vamos pro outro lado, a mesma coisa. Eu vou trabalhando com a ponta da cônica invertida e venho com a quina aqui, com essa quina, e vou arrastando ela com a ponta aqui, ó. E aí eu vou estabelecendo o perfil, abrindo o caminho para o suco, que é essa crista aqui. Ela já tem a cavidade aqui e aqui, tá? Então eu fiz essa cúspide. Coisa desse lado. Agora a gente vai trabalhar essa quina aqui, deixando sempre o meio aqui, ó, esse meio mais alto, tá? Que ali é a ponta de cúspide. Ponta aqui e desse lado. Finalizamos os 2 lados. Ó, finalizamos as 2 cúspides. Agora a gente vai para vestibular, a mesma coisa, tá? Trabalho desse lado e depois eu trabalho do outro. Mesma coisa, de ladinho, ó. E aqui viro o dente e faço a mesma coisa, ó. E aí eu aproveito que eu já tô com essa quina aqui e venho para fora, trabalhando a divisão das 2 cúspides. De um lado eu passo ela aqui assim e assim, que aí eu trabalho uma quina e outra, um lado e outro, tá? Eu faço isso aqui, aqui, e depois eu viro o dente e venho pro outro lado, e aí eu trabalho essa quina aqui, ó, deixando o dente perfilado. Aí a gente vai trabalhar aqui anatomia oclusal desse lado e desse.
Na outra cúspide, a mesma coisa. A diferença é que agora nessa cúspide aqui, ela tem uma outra pequena aqui. Então, eu já tenho que preparar o lado aqui, ó. Quando eu for escapar, eu já tenho que ir perfilando de um lado e do outro, já sabendo que eu tenho uma outra cúspidezinha ali, tá? Ó, ela tá aqui, ó, nesse cantinho, ó. Ó como ele já tá formatando no formato que a gente precisa. É bem dinâmico. Quando você aprende a fazer anatomia com nessa dinâmica, você não se preocupa mais em fazer no pincel, tá? Porque você vê que você consegue tirar tudo na broca se você seguir essa sequência de brocas, ó. Olha como fica. Agora eu venho, ó, estabeleci o perfil, agora eu venho com a 703. Com a 703 eu já abro um caminho maior para depois, quando eu vim com a alta rotação, a alta rotação já tá, a anatomia já está praticamente toda pronta, tá? Ó, eu vou com a quina, literalmente a quina mesmo, tá? Da lâmina abrindo os sucos de escape. Eu vou abrindo os sucos de escape, os sucos principais. Lembrando que eu não passo reto, eu não deixo tudo reto. Eu subo, desço. Ó, aqui, onde é mais profundo, eu desço, aprofundo aqui, subo e aprofundo aqui. São 3 profundidades. No molar inferior, ele é profundo aqui, ó. Depois sobe, profundo aqui no encontro dessas duas cúspides aqui, ó. Então, elas aprofundam aqui e aprofundam aqui. Então, elas têm sempre profundidades, tá? Agora, eu vou só estabelecendo aqui o perfil, praticamente preparando o caminho para a próxima broca que eu vim, que é a alta rotação. A alta rotação vai estabelecer uma anatomia muito definida aqui nesse trabalho, tá? Você vai ver que bonito que vai ficar na alta rotação, ó. Já tá bonito, mas vai ficar mais bonito ainda, tá? Ó. Ok? Agora eu vou dar um tapinha, só uma quebradinha nessa quina aqui que a cúspide tá. Dá uma inclinadinha para dentro. Aqui ela já tá no perfil, mas desse lado ela tá muito reta. Só isso e já partimos para a próxima aula, que é a aula último molar. E aí na próximo módulo a gente vai fazer a anatomia propriamente dito da anatomia oclusal, tá? Aí é quando a gente vai com a alta rotação, e aí eu vou te mostrar o processo, como que eu utilizo a alta rotação. Agora a gente vai trabalhar um pouquinho com a esférica pequena, tá? Para dar algumas irregularidades aqui, ó, nas cristas, para não deixar bem reto. Eu não costumo deixar reto, eu vou te mostrar o porquê. Eu passo a esférica e aí eu te mostro onde é que eu vou passar, ó. Eu passo aqui, estabelecendo esses perfilzinhos aqui, ó, tá vendo essa entradinha? Então eu entro no meio do risco para estabelecer esse perfil aqui. Tá vendo que tem uma irregularidadezinha aqui também? Então eu venho no meio, aqui, ó, ela é meio irregular, então eu coloco a esféricazinha, estabelecendo essas cavidades, tá? Essas cavidades que eu crio na esférica, para deixar o dente natural. Quando eu faço essas cavidades, eu deixo o dente cada vez mais natural, tá? Então, eu vou proporcionar uma anatomia rica, extremamente rica e natural, ó.
Tá ok, meus amigos? Muito obrigado por você ter assistido essa aula. Já vamos para o último dentinho na próxima aula. Muito obrigado e até a próxima aula.